Com muita alegria, a minha pastora, pastora Lisa, is coming. Eu gostaria que você também recebesse com muita alegria, com muito aplauso, a Juliana, que estará com a gente nessa conferência, traduzindo, abençoando a nossa vida, amém? Você pode aplaudir mais forte? Okay. Buenas noches. It's good to be with you tonight. Oi, oi, oi. Oi, boa noite. É muito bom estar com vocês. So, are you ready to have a good time? Então, vocês estão prontas para ter um bom momento? Are you ready to party this weekend? Vocês estão prontas para festejar esse final de semana? We're going to party for the Lord, amen? Nós vamos festejar na presença do Senhor, amém? But we're going to also learn. Mas também vamos aprender. So I hope you had coffee tonight. Então eu espero que você tenha tido o teu café essa noite. And you're awake. E que você está acordada. And you're ready to learn. E pronta para aprender. I want to just let you know that I brought special guests this week. Eu quero apresentar a vocês que temos aqui convidadas especiais essa semana. I brought my daughter Brittany. Eu trouxe minha filha. And I brought our associate pastor Carolina. E eu também trouxe a nossa pastora social também, Carolina. And I brought our children's pastor Jenny. E eu também trouxe a filha do nosso pastor Jenny. All of these girls have been with me a very long time. Todas essas garotas têm estado comigo há muito tempo. I've had the privilege of pouring into them. Eu tenho o privilégio de derramar sobre a vida delas. And tomorrow they're going to minister. E amanhã elas estarão ministrando. And I know you're going to be blessed. E eu sei que vocês serão abençoadas. They walk in what they're going to teach you. Elas caminham naquilo que elas vão ensinar. And I have to say, Pastor Ken is very sad E eu tenho que dizer que o pastor Ken está muito triste. that he could not come, Que ele não pôde estar aqui. but he's taking care of the grandchildren Mas ele está lá cuidando dos netos. with Brittany's husband. Com o esposo da Britney. I said this last night. Eu falei isso ontem à noite. It takes 2 men Precisa de 2 homens to do one woman's job. para fazer o trabalho de uma mulher. But he's praying for you, Ele está orando por vocês. and he's believing that God's going to do great things this E weekend. ele acredita que Deus irá fazer grandes coisas nesse final de semana. Amém? Last night we talked about aligning A noite passada nós falamos sobre alinhamento. ourselves under the Word of God, De nós estarmos debaixo da palavra de Deus. under His instructions. Debaixo da sua instrução. We learned if you want to hear Him speak, A gente aprendeu que se você quer ouvir dele falar, you need to read the Word of God. você precisa ler a palavra de Deus. So we were talking mainly about our mind. Então nós estávamos falando principalmente através da nossa mente. Tonight we're going to talk about our emotions. Essa noite nós vamos falar sobre nossas emoções And how does God instruct us e como que Deus nos instrui to respond para como responder with our emotions? com as nossas emoções. So we're going to go back to the book of Genesis, Então nós vamos voltar no livro de Gênesis. and we know that God gave out instructions Nós sabemos que Deus nos deu ali instruções or His law ou a sua lei to Adam and Eve. para Adão e Eva. He first gave it to Adam. Primeiro ele deu a Adão. He said, if you eat from the tree Ele disse: se você comer dessa fruta I told you not to eat from, que eu falei para você não comer, you will surely die. você certamente morrerá. We know that Eve was the first one Nós sabemos que Eva foi a primeira to eat from the tree. de comer deste fruto.
When Eve sinned, Quando a Eva pecou and then Adam sinned, e então Adão pecou, death came into the world. a morte então entrou no mundo. God had no choice Deus não tinha outra opção but to discipline Adam and Eve. além de disciplinar Adão e Eva. Because of their disobedience, Por causa da sua desobediência, because he had released a command, porque ele liberou um comando, he had to honor that. ele teve que honrar a sua palavra. And they opened the door E então ele abriu a porta for Satan to rule the world. para que Satanás viesse governar o mundo. Do you realize that Adam and Eve ruled the world first? Você consegue entender que Adão e Eva era quem governava o mundo antes? God had given them the power, the authority Deus deu a eles o poder e a autoridade to rule in the garden. para governar o jardim. But when they chose to not listen to his word, Mas quando eles escolheram não ouvir a sua palavra, the curse came. a maldição veio. We talked about this last night. The first time we see the word curse, A primeira vez que nós vimos a palavra maldição, first is on the serpent. primeiro estava na serpente. I want you to realize that God said to the serpent, Eu quero que você venha imaginar. Deus falou à serpente: you will crawl on your belly, você vai se rastejar na sua you barriga will eat the e dust. você vai comer poeira. Pay attention to the position. Presta atenção na posição. Where was his position? Onde estava a sua posição? Right on the ground. Ali no chão. There's a reason for this. Tem motivo para isso. Because God knew Porque Deus sabia that once Adam and Eve had sinned que quando Adão e Eva and, pecaram and the curse came in, e a maldição entrou, now he had to release a blessing agora ele tinha que liberar uma bênção that would stop Satan's power. que pararia o poder de Satanás. So the blessing was Então a bênção foi that God was going to send Jesus, que Deus mandaria Jesus, who was going to live as a man, que viria como homem, he was going to die on the cross, morreria numa cruz and he was going to be resurrected, e seria ressuscitado. and he was going to take away E ele tomaria the curse a maldição of sin do pecado and death. e da morte. So let's look at Genesis chapter 3, verse 15. Então vamos ver Gênesis 3:15. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela, e lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. So God said to the serpent, Então Deus disse à serpente: I'm going to cause hostility between you and a woman, eu vou causar entre você e a mulher uma hostilidade, and her seed e a semente dela is going to crush your head. vai esmagar a sua cabeça. That's the power that was given to you, ladies. Esse é o poder que foi dado a You vocês, have the mulheres. power Vocês têm o and poder the authority e a autoridade to crush Satan's head. de esmagar a cabeça de Satanás. Not only you, Não somente você, but your mas seed. a sua semente. Now we know this was a messianic prophecy. Eu sei que essa é uma profecia messiânica. We know God was talking about Eu Jesus sei que Deus estava falando sobre Jesus when he came to the earth quando veio à terra. and he resurrected from the dead. E ele ressuscitou da morte. He took away Satan's power. Ele tomou de volta o poder de Satanás. And what did he do? E o que ele fez? He crushed his head. Esmagou a cabeça dele. But remember, we always look Mas se lembre, a gente sempre está procurando in the Bible, na Bíblia, first time, primeira vez, God said to the woman, Deus falou à mulher: your heel, your heel, o seu calcanhar. grab your heel. Pega aí no seu calcanhar. Come on. Todo mundo. Say, my heel Fala comigo. Meu calcanhar will crush vai esmagar Satan's head. a cabeça de Satanás. He's under my feet. Está debaixo dos meus pés. You gotta believe it. Você tem que acreditar. After Eve sinned, E depois que Eva pecou, God had to discipline her. Deus então tinha que discipliná-la. How many mothers do we have here? Quantas mães nós temos aqui?
When our children disobey, Quando os nossos filhos desobedecem, we must discipline. nós temos que discipliná-los. If we don't discipline, Se nós não disciplinamos, big problem in the world. grande problema para o mundo, para a sociedade. So God had to discipline Eve. Então Deus teve que disciplinar Eva. Let's look at Genesis chapter 3, Vamos olhar em Gênesis 3, verse 16. verso 16. A mulher, ele disse: farei mais intensa, infelizmente, as dores da sua gravidez. E com dor você dará. Yeah. Seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. So we see that God says you will have pain when you give birth, Nós vemos que Deus disse que nós teríamos dores quando a gente fosse. but He also says something about Eve's position. Mas ele também disse algo a respeito da posição de Eva. Before Eve sinned, Antes de Eva pecar, she walked side by side ela with Adam. caminhava lado a lado com Adão. They ruled together. Eles governavam juntos. But when she sinned, Mas quando ela pecou, God said, Deus falou: your desire o seu desejo will be to control the man, vai ser para controlar o marido. O homem. but instead, Mas ao invés, the man o homem will control you. vai te controlar. So that was the curse Isso foi uma maldição that came over her. que veio sobre ela, sobre nós também. This is why women, Isso é por isso que nós mulheres, we struggle with our emotions. a gente luta tanto contra as nossas emoções. You experience all kinds of emotions. Você experimenta todos os tipos de emoções. When you get married, Quando você se casa, you're on the honeymoon. você tá lá na lua de mel. I love you. I love you. Ai, meu amor. Then when you have a disagreement, E aí é só ter uma briguinha, or he's not doing what you think he should do, ou ele não faz aquilo que você we as pensa que ele deveria fazer. women Nós, como mulheres, try to control him. tentamos controlar nosso We marido. try to tell him what to do. A gente tenta dizer pra ele o que ele tem que fazer e como fazer. E como. But how's that working for you? Mas como é que isso tá funcionando pra você? Pra mim não tá funcionando, já resolvo logo. The man O homem will not be controlled. não será controlado. So then we get emotional. E aí a gente fica emocionada. The love O amor goes to hurt, passa a ser dor, goes to anger, a raiva, goes to frustration, frustração, goes to stubborn. vai pela a dureza da The cabeça emotion. dura. A emoção. That's part of the curse Isso faz parte da maldição that came on Eve. que veio sobre Eva. Then when you give birth, E aí quando você tem o seu filho, you have all kinds of você emotions. tem todos os tipos de emoções. You have pain, A dor, give me drugs. me dá a anestesia. You say to your husband, Você fala pro seu marido, this is all your fault. isso é tudo culpa sua. All these emotions. Todas essas emoções. Then the baby comes, Aí o neném nasce. beautiful. Ai, que lindo. I love Eu te amo. emotions. Emoções. This is what God said was going to happen, É right? isso que Deus disse que iria acontecer, certo? So the Bible says that when Eve gave Adam the fruit, Então a Bíblia diz que quando Eva deu a Adão o fruto, do you realize você consegue perceber. that she was trying to rule over Adam? Ela estava tentando controlar e dominar em cima de Adão. Eve brought Adam the fruit. Eva trouxe a Adão o fruto. Now Adam chose not to obey God, Aí Adão também escolheu não obedecer a Deus and he listened to Eve. e ele ouviu Eva. And because of that, Por causa disso, women would struggle mulheres têm dificuldade with always trying to get man to do.
de estar sempre tentando controlar o homem, dizendo o que ele deve fazer, como fazer e quando fazer. Now we know that Satan actually tricked Eve. E nós sabemos que Satanás também agiu de má fé. But let's look in Genesis chapter 3 verse 5. Mas vamos olhar em Gênesis 3, versículo 5. Let's see what the devil told Eve. Vamos ver o que Satanás falou para I'm Eva. sorry. That's not here. It's not oh, okay, wait a minute. It's behind us. Okay. Okay. Sorry. Deus disse que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. So Satan, we know, deceived her, Então Satanás tentou distraí-la, roubar dela, but he went after something that we all struggle with. mas aí também ele foi atrás de algo que todos nós sofremos. He went after her with pride. Ele também foi em cima do orgulho. Did God really say Deus realmente disse: that you can't eat from that tree? você não pode comer desse fruto. You're not going to die Você não vai morrer, mulher. if you eat this fruit. Se você comer deste fruto, You will be like God. você será como Deus. Think about Eve. Pensa na Eva. Oh, I will be like God. Ah, então eu serei como Deus. I will be like God. Eu serei como I will be like God. Eu serei. Beauty has an emotion. A beleza em si, ela tem uma emoção. When you feel beautiful, Quando você se sente bonita, you feel good. você se sente bem. Your emotions. A sua emoção fica diferente. I know you girls in Brazil. Eu sei que vocês, garotas brasileiras, You always look beautiful. estão sempre maravilhosas. But when you don't feel Mas beautiful, também quando você não se sente bonita, you have another emotion. você tem outro tipo de emoção. You have an emotion that says you're ugly. Você tem a emoção que diz que você é feia, You're not wanted. não é desejada, You don't matter. você não é importante, You're not loved. você não é amada. Where does this come from? De onde que isso vem? It comes from the devil. Vem do inimigo. And just like the devil tricked Eve, E assim como o inimigo atrapalhou, distraiu Eva, he will try to trick us as women. ele também tenta fazer isso conosco. The devil has no new tricks. O Satanás, ele não tem truque novo. He keeps doing the same thing over Ele and fica over. fazendo a mesma coisa, sempre, 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 sempre. And we keep allowing it. E a gente continua permitindo. God cares about our emotions. Deus se importa com as nossas emoções. Even though Eve made a very big mistake Assim, mesmo assim que Eva tenha cometido um grande and she was disciplined, e ela foi disciplinada, Jesus came Jesus veio to free us para nos libertar from the curse, da maldição, from the discipline da disciplina that God spoke over Eve. que Deus instruiu a Eva, deu a Eva. But we have a choice. Mas a gente tem uma escolha. Will I be like Eve Serei como Eva or will I align with Jesus? ou eu vou me alinhar com Jesus And I align with His Word e me alinhar com a sua palavra, that says I will rule and reign on the earth. que diz que nós iremos reinar na terra. And instead of having my husband rule over E me, ao invés de ter o meu marido me dominando, I can return to the garden eu posso me retornar ao jardim by the blood of pelo Jesus, sangue de Jesus and I can walk side by side caminhar lado a lado with my husband. com o meu marido. And together, Juntos we will crush Satan's head. nós esmagaremos a cabeça de Satanás. Together, Juntos we will bring God's kingdom down. traremos o reino de Deus à terra. That's what Jesus came to do. Foi isso que Jesus veio para fazer. So God promised Israel something. Então Deus prometeu a Israel algo. He promised them blessing Ele promessas e bênçãos. if they would trust Him. Se ele confiasse, se Israel confiasse. So let's look at Jeremiah chapter 17. Vamos ver em Jeremias. We're going to look at what he says when we trust God. Jeremias 17. What is it?
I got it right here. There you go. Muito papel, gente. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto ao ribeiro, com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor e as suas folhas continuam verdes. Não teme ao longo dos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. Now remember what God said to Adam. Agora se lembra o que Deus falou para Adão? You're under a curse. Você está debaixo de uma maldição. You will work hard. Você vai trabalhar muito duro. The ground, it will be difficult for the ground to produce. A terra vai ser dura de produzir. He tells Eve, Ele falou para Eva. there'll be pain in childbirth. Vai ter muita dor durante Your husband will rule over you. o seu marido vai te dominar. But then God develops a nation, Mas aí Deus desenvolveu uma nação. and he calls it Israel. E aí ele chamou essa nação de Israel. And Israel is the second chance. E Israel então é a segunda chance. And he said, you're my people. E ele disse, você é o meu povo. And if you will trust E me, se você confiar em mim, if you will obey me, se você me obedecer, if you will come in alignment se você vier debaixo under my commands, debaixo do meu comando, I will bless you. eu te abençoarei. Your ground will produce. A sua terra irá produzir. You will bear children Você produzirá filhos quickly. rapidamente. Do you know that when the women were in Egypt, Sabe quando uma mulher estava no Egito, the Jewish women a mulher judia, would have babies so fast elas tinham filhos tão rápido that the midwives couldn't even get to them? que a doula não conseguia nem chegar a tempo. And when Pharaoh said, "What's going on? E aí Faraó virou e falou assim, mas o que está acontecendo? Why aren't you killing these babies?" Por que vocês não estão matando essas crianças? The midwife said, Aí a doula falou, "The Hebrew women are fruitful. as mulheres hebreias são They are produtivas. fast. Elas são rápidas. They give birth quick." Elas não dão, dão trabalho de parto, não. Elas dão o quê? Dão a luz rapidamente. So the blessing came on them. Então a bênção veio sobre elas. That blessing applies to you. E essa bênção está aplicada a If você. you are pregnant, Se você está grávida, you want to have children, você quer ter neném, guess what? adivinhe, You don't have to have pain. você não precisa ter dor. You can say, "Father, Pai, make me like the Jewish women. make me like... Me faça como as mulheres judias. Make this baby come out Faz esse neném sair rápido, quick, depressa, no pain." sem dor. And he can do it. E ele pode fazer o I know women who've had babies, Eu conheço mulheres que tiveram filhos had no pain, sem dor nenhuma. because they activated their faith, Porque elas ativaram a sua because fé. they knew who they were. Porque elas sabiam que They were elas daughters of the Most High. elas são filhas do Deus Altíssimo. They were of a different kingdom, Elas andam no reino and God blessed them. e Deus abençoa elas. The enemy does not want you to trust, O inimigo não quer que você confie, because he doesn't want you to be blessed. porque ele não quer que você seja abençoada. He wants you to always be under the curse. Ele quer que você sempre esteja debaixo da maldição. When Jesus came to the earth, Quando Deus veio à terra, he was tempted, ele foi tentado, just like Adam and Eve. assim como Adão e Eva. But Jesus chose Mas Jesus escolheu to speak the word. em falar a palavra, declarar a palavra. When Satan tried to tempt him, Quando Satanás tentou tentar Jesus, how did he tempt him? como que ele tentou? Aren't you hungry? Tá com fome? He was fasting, Ele estava jejuando. hadn't eaten for 40 days. Não comeu nada em 40 dias. You see these Tá stones? vendo aqui essas pedras? How do they look, Jesus? Como é que elas estão bonitas, redondinhas? Turn them into bread. Faz ela um pãozinho quentinho. Who does this sound like? O que isso parece? Eve. You see this fruit? Tá vendo aqui esse fruto lindo? Doesn't it look beautiful? É bonitão. But Jesus said, no, Mas Jesus falou, não, it is written. está escrito. He used the word on Satan, Ele usou a palavra em Satanás. and Satan had to go. E Satanás foi embora. Teve que ir.
After Jesus resisted the devil, Depois que Jesus resistiu ao diabo, look what happens to him. Luke chapter 4, veja o que aconteceu com ele em Lucas verse 14. 4, 14 e 15. Então Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou a Galiléia. Relatos a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. Jesus was filled with power. Jesus foi cheio do poder. Every time you resist the devil, Todas as vezes que você resiste ao inimigo, you will be filled with, Pastor Kelly, você power. será cheia de poder. Power. Poder. But you have to resist. Mas você tem que resistir. You have to use the word of God. Tem que usar a palavra de Deus. This is your promise. Essa é a sua promessa. God said, Deus disse: resist the devil resiste ao inimigo and he will flee. e ele fugirá de você. Let's look at it. James 4:7. Vamos ver em Tiago 4, 7. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Resist the devil and he will run. Resiste ao diabo e ele fugirá. How do we resist? Como que nós resistimos? We speak the word, Nós declaramos a palavra, but the second thing, mas a segunda coisa, we have to bring all of our thoughts, a gente tem que trazer todos os nossos pensamentos, all of our emotions todas as nossas emoções under the word of God. debaixo da palavra de Deus. We're talking about emotions tonight. Nós estamos falando sobre emoções essa noite. Women, we have a lot of emotions. Amigas, a gente tem muita emoção. When you get 45 in age, Quando você já está assim nos seus 45, you get a lot of emotions. você está no auge da menopausa. O negócio está louco. Can I hear an amen from the 45 and up? O amém das 45 para cima? Too many babies. Tem muito neném. They don't understand. Elas não entendem. Our bodies change Nosso corpo muda. and we become very E emotional. a gente se torna muito emotiva. Much like every month Assim como todo mês. when you have your cycle, Quando você tem o seu ciclo. you'll be happy. Tá feliz. Your husband, oh, I love Seu you. marido, ai, eu te amo. The next day, No dia seguinte, get away from me. sai de perto, Leave me alone. me deixa. Is it your time? Ele já pergunta, você tá no período? Emotions. São as emoções. But God wants us to put our emotions under the word. E Deus quer que nós colocamos as nossas emoções debaixo da palavra. I'm teasing you tonight. Eu estou provocando vocês essa noite. But if we don't learn to control our emotions, Mas se a gente não aprende a controlar as nossas emoções, they will run wild. elas vivem livremente, They'll- selvagemente. They'll get out of control Elas ficam fora de controle and they'll hurt us e nos machucam. and they'll hurt others. E machuca outros. So 2 Corinthians chapter 10. Então, 2 Coríntios 10, 5. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Deus. So we have to take our emotions and our thoughts Então, nós temos que And ter put- nossas emoções e nossos and put them pensamentos under the word. e colocar debaixo do Senhor. Our thoughts. Nossos pensamentos. We think a thought. A gente We think- a gente pensa um pensamento. We have a thought. A gente tem um pensamento. We replay that thought A gente faz aquele pensamento ficar repetindo over and over dia e noite, until that thought até que este pensamento becomes an emotion. se torne uma emoção. And if we're not careful, E se a gente não cuidar, that emotion essa emoção will become bitter.
vai se tornar uma amargura. We will become bitter. Nós nos tornaremos amargas. We will not forgive. A gente não perdoa. We will be angry. E ficaremos com raiva. We will be mad. Ficaremos chateadas. But we have to stop that Mas a gente tem que parar. thought in the beginning. A gente tem que parar esse pensamento já no começo. When you're replaying a thought, Quando você fica repensando, remoendo um pensamento, I want you to ask yourself, eu quero que você pergunte para você mesma: is this thought esse pensamento coming from God? vem de Deus? Is this thought Esse pensamento in the Word of God? está na palavra de Deus? Where is this thought coming from? De onde que esse pensamento está vindo? Is it coming from fear, Está vindo do medo, rejection, rejeição, hurt? machuca, uma mágoa. You have to ask yourself that question. Você tem que se fazer essa pergunta. If you are born again Se você é nascida de novo and you have the Holy Spirit living on the inside of e you, você tem o Espírito Santo morando dentro de você, you can ask Him, você pode perguntar a Ele: is this thought right? esse pensamento está correto? And He's going to tell you no. E Ele vai te responder: não, minha filha. At that E moment, naquele momento, you take authority over the thought. você toma autoridade sobre este pensamento. And you say, Father, E aí você fala: Pai, forgive me me perdoa for thinking this thought, por pensar assim, for allowing this thought to go over and over inside of me, permitir que esse pensamento fique remoendo dentro de mim, for allowing this thought to create an emotion por permitir que esse pensamento That God- uma emoção that God says I should not have. que Deus disse para eu não ter. Forgive me. Me perdoa. Now, devil, Agora, inimigo, I take authority over you. eu tomo autoridade sobre você. And I command you to go. E eu te comando: vai. Whatever that thought is, Qualquer pensamento que seja esse, you have to call it out. você tem que chamar Speak it atenção, out. declarar: I command fear eu comando to medo, go. pode ir. God has not given me the spirit of fear, Deus não me deu o espírito de medo, but of power mas de poder and love e amor and a sound e mind. uma mente sã. If that emotion is hurt, Se essa emoção é a mágoa, Father, forgive me. Deus me perdoa. I'm mad at that other person. Eu tô magoada com essa pessoa. Forgive me. Me perdoa. I'm not the judge. Eu não sou a juíza. You're the judge. Você é o juiz. And today I've tried to be the judge E hoje eu tentei ser a juíza, because the devil's trying to get me to rule porque Satanás ele vem tentando me dar essa, como se eu tivesse essa autoridade, in a place that only God rules. num lugar aonde só o Senhor See, governa. judgment belongs to God. Julgamento pertence The ao Bible Senhor. says, judge not, A Bíblia diz: não julgar. lest we be judged. Da mesma forma que nós seremos julgados. So when we are judging, Então, quando nós estamos julgando, we're actually causing judgment to come on us. na verdade nós estamos colocando julgamento em cima So de we nós. must resist. Então nós temos que resistir. Father, I forgive. A gente fala: Pai, eu perdoo. I tell the devil Eu falo ao inimigo to go. para ir. I will not judge. Eu não irei julgar. God told me not to judge. Deus falou para eu não julgar. And right now, E agora I release that person. eu libero essa I pessoa. give them back to you, God. Devolvo essa pessoa para o Senhor, Pai. And I let you take care of the E eu situation. deixo que o Senhor tome conta da situação. And you will see the Holy Spirit E você verá o Espírito will Santo. take away the bad emotion. Ele vai tomar essa. And you will feel free. E você se sentirá livre. Because bad emotions, Porque emoções ruins, they're weights. elas são pesadas. They make us bend over. A gente andar se curvar. They oppress us. Ela oprime. So we have to start paying attention Então a gente tem que começar a prestar to atenção our thoughts. nos nossos pensamentos. It starts with your thoughts Começa do pensamento. and then replaying. E aí ele vai remoendo. We have to take authority. A gente tem que tomar autoridade. The more you read the Bible, Quanto
você lê a Bíblia, you're going to recognize você irá reconhecer how to resist the devil, como resistir ao inimigo, how to train your mind como treinar a sua mente to think the word of God, em pensar a palavra de Deus, how to have your spirit como ter o seu espírito control your emotions. controlando as suas emoções. God told us that He will send the Holy Spirit. He will Deus disse que Ele mandará o seu Espírito Santo to help us. para nos ajudar. And when we are tempted, E quando nós somos tentadas, He will provide a way to resist. Ele vai providenciar uma forma da gente sair, um escape. Mark this scripture, 1 Corinthians 10:13. 1 Coríntios 10, 13. Yeah. Okay. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que os outros enfrentam. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. God provides a way out for us. Deus providencia um escape para nós. You can always resist. Você pode sempre resistir. My little granddaughter, A minha netinha, bem pequenininha, she says, Grandma, ela disse: vovó, I can't. eu não consigo. I can't. Help me. Me ajuda. Help me. Me ajuda. Grandma says, you can. A vovó disse: Yael, you can. pode. Ariel, você pode. Take my hand. Dá a mão. I will help you. Eu vou te ajudar. And I pull. E aí eu puxo. What am I O doing? que eu estou fazendo? I'm teaching her Estou ensinando ela. there's always a way out. Tem sempre uma forma de God sair. will always put his hand. Deus sempre colocará a sua mão. You can always do it. Você sempre pode fazer. He will help you. Ele irá te ajudar. You can resist. Você pode resistir. Don't believe Não acredite that you que can't. você não pode. You can always resist the devil. Sempre pode resistir. God gave us the power. Deus nos deu este poder. How do I know I'm letting the enemy work? How do I know that I'm letting the enemy work on my emotions? Como que eu sei se o inimigo está, se eu estou deixando o inimigo trabalhar nas minhas emoções? How do I know he's got my emotions? Como que eu sei que ele tem as minhas emoções nas mãos? Luke 6, verse 45. You want me to read it? Okay, Luke 6, verse 45. Lucas 6, 45. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro do coração. Opa! A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. E a boca má tira coisas más de um coração mau, pois a boca fala que o coração está cheio. How do I know when the enemy's controlling my emotions? Como que eu sei que o inimigo está controlando minhas emoções? My mouth. Minha boca. What am I speaking? O que eu estou falando? I can't. Eu não posso. It's impossible. É possível. It's too hard. Ai, é muito difícil. You don't know what's happening to me. Você não sabe o que está passando na minha vida. You don't know how I was raised. Mas você não sabe como eu fui criada. You don't know all the trouble I had. Você não sabe as preocupações que eu tenho. You don't know my husband. Você não conhece o meu marido. You don't live with my husband. Você não mora com o meu marido. What's coming out of your mouth? O que está vindo da sua boca? How do you know when the devil's got your emotions? Como que você sabe que o inimigo tem as suas emoções? When you are speaking evil out of your mouth. Quando você está falando When you're speaking negative. coisas negativas. When you're speaking pity. Quando você está falando pity. Quando você coloca você o centro da cereja, o centro de tudo. When you're speaking poverty. Quando você tem uma conversa pobre, medíocre. God told Israel, Deus falou para Israel: you obey me, você me obedece, I will bless you. eu te abençoo.
God tells us, Deus fala para nós: you obey me, você me obedece, I will bless you. eu te abençoo. I will provide for you. Eu providencio para você. I will give you money. Eu te darei dinheiro. I will give you food. Eu te darei comida. I will give you a car. Eu te darei um carro. I'll give you beautiful clothes. Eu te darei roupas de marca maravilhosa. But when we are speaking Mas quando nós estamos falando poverty, mediocremente, we block the blessing. a gente bloqueia a bênção. The Bible says, out of the abundance of the heart, A Bíblia fala que a abundância do coração, a boca fala, do The que está mouth- cheio o coração. the mouth speaks. A boca fala do que está cheio o coração. What's in your heart? O que está no seu coração? What's in your O que emotions? está na sua emoção? Your mouth will speak. Sua boca vai falar. You can't hide it. Você não consegue isso. Even if you say, Mesmo que você fique it's going to calado. come out. Vai sair. Vai sair. But God says, O Senhor diz: control your tongue. controle. Start from the beginning. Começa do começo. When the thought Quando comes, o pensamento vem, when the emotion comes, quando a emoção vem, resist. resiste. I should say, resist Faz assim, resiste. and take authority. E tome a autoridade. Because when we speak, Porque quando nós falamos, we are creating an atmosphere. nós estamos criando uma atmosfera. Our mouth creates an A atmosphere. nossa boca cria uma atmosfera. You want peace in your house? Você quer paz na sua casa? Then start worshiping. Então começa a adorar. Start thanking God. Começa a agradecer a Deus. Start speaking peace. Começa a falar coisas de paz. Open your Bible. Abra sua Bíblia. Find scriptures on peace. Procura versículos a respeito de paz. I will keep you Eu te guardarei. in perfect peace Numa paz perfeita. when your mind is stayed Quando a sua mente é tomada on me. em mim. So we have to watch what comes out of our mouth. Nós Amen. temos que cuidar daquilo que sai da nossa boca. Amém? Another way Uma outra forma to resist the devil de resistir ao diabo is through our é praise. através da nossa adoração. Be a person of praise. Seja uma pessoa da adoração. You might say, I don't have a good voice. Você pode dizer: eu não sou nem afinada. I don't know how to dance. Eu não sei dançar. The Bible says, lift up holy hands A Bíblia fala: levanta and bless the Lord. e agradeça ao Senhor. That is praise. Isso é adoração. It's that simple. É simples. So how do I resist the devil? Então, como que eu resisto ao diabo? I praise. Eu adoro. I praise you today, Eu Father. adoro o Senhor Jesus. This is the day the Lord has made, Esse é o dia que o Senhor fez. and my emotions E minhas emoções will rejoice vai regozijar and sing his e praises. cantar adorações a Ele. What are you O que doing? você está fazendo? You're taking authority. Now you're taking authority of your thoughts. Agora está tomando autoridade You're do seu taking pensamento. authority of your emotions. And now you're taking authority over your mouth. E agora você tem autoridade sobre a sua boca. And now we need to raise the level. Agora a gente precisa elevar, sair desse nível e ir para outro. Not do we just praise him by lifting our hands. Não somente adorá-lo, levantando We praise him by our a clap. gente adora com as nossas palmas. Clap your hands, Bata palmas, all ye people. todas as pessoas. What are we doing? O que estamos fazendo? We're praising. Adorando. And if that doesn't work, E se isso não funcionar, we got to start a dancing. gente dança. You might say, I don't know how to Pode dance. falar: eu não sei Well, dançar. guess what? Neither do I. Adivinha, eu também não. But I know how to stomp. Mas eu sei como ficar aqui. And God said I crush him. E Deus disse que eu So I'm going to crush him in the Então dance. eu vou aqui, ó. Mas eu te He's under my feet. He's under my feet. Oh, sorry. Under my feet. He's under my feet. He's under my feet. He's under my feet. Satan is under my feet. Essa música mesmo. Sorry. We got to praise. Temos que adorar. The last time I was here, A última vez que eu estive I aqui, prayed for many of you women. eu orei por algumas mulheres. And that's what I saw in the spirit. E é isso que eu vi no Espírito. You got to learn how to praise. Tem que aprender como Praise. adorar.
Praise out of your situation. Adorar independente. Stop speaking negative. Para de falar coisa negativa. Stop agreeing with the devil Para de concordar com and o diabo. start praising. E começa a adorar. Praise in your house. Adora na sua casa. Dance in your house. Dança na sua casa. Dance in the living room. Dança na sua Dance casa. in the bathroom. Dança no banheiro. Dance in the bedroom. Dança no quarto. Dance on the balcony. Dança. Dance on the front yard. Dança no seu jardim. You gotta dance. Tem que dançar. You gotta Tem que dance. dançar. Ok, todo mundo levanta. Bora. Come on, let's dance. Come on, let's dance. We need to dance. To praise He's the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Come on, oh my soul. Praise the Lord. Come on, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Okay, I want to share one thing with you. The Jewish women get in a circle. Let's go. Get in a circle. As mulheres judias, elas faziam um círculo. And the men, E os homens, they know about praise. e eles sabem sobre adoração. And they dance E eles dançam in the service. no culto. And they praise. E eles adoram. We had a lady come for the first time. A gente tem uma moça que We veio pela dance primeira in a vez. circle, and Nós you can join them. dançamos no círculo e a gente pode participar. The lady came in, A moça, a senhora, apareceu. and she was depressed. E ela estava depressiva. She got in the circle, Ela veio parte do and she círculo. started E dancing. ela começou a dançar. And God freed her E Deus instantly. libertou ela. He took her out of depression, Ele tirou ela da depressão. and He filled her with joy. Encheu ela de alegria. People get healed in our dance. E pessoas são curadas na nossa dança. But guess what? A They have to position themselves there. Você tem que se colocar nessa posição. They have to say, I will praise the Lord. Você tem que dizer, eu vou I adorar will o Senhor. rejoice. Eu vou regozijar no Senhor. And when they do that, E quando você miracles start happening. milagres começam a Okay, acontecer. Isabel, Lydia, I need you. Eu preciso I need de you. vocês, I meninas. need you. I need you. Hallelujah. We're gonna. Aleluias. Paul and Silas were in jail. Paulo e Silas estavam na prisão. What did they do? O que ele fez? They started Eles praising. começaram a adorar. What happened? O que aconteceu? The chains were broken. A porta da cadeia foi quebrada. But there was something else. Mas outra coisa aconteceu. Salvation took place Salvação tomou lugar. because they praised. Porque eles adoraram. If you will praise, Você adorar. you will be a soul winner. Você será uma You'll win. vencedora de almas. Okay, can you do it? Give me, come on, give me something. I gotta have a. Praise the Lord, oh my soul. There you go. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep him inside. I won't be quiet. My God is Is alive. There you go. We keep him inside. Keep. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'll be quiet. I'll be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I'll be quiet. My God is alive. How could I keep him inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Come on, girls, you can do it. Vou me calar, meu Deus vivo está. Não posso deixar de cantar. Te adorarei, Senhor, com meu louvor. Adorarei, Senhor, com meu louvor. Amen. Hallelujah. I told you I don't know how to dance like this. Eu não sei dançar assim. I just move my feet. Eu só movo meus pés. We glorify you, Lord.
Senhor, adore ao que vive e ressuscitou. Te adoro, és bom e nunca falhou. Te adoro, ninguém se compara ao Senhor. Adore ao que reina, adore ao Senhor, adore ao que vive e ressuscitou. Te adoro, és bom e nunca falhou. Te adoro, ninguém se compara ao Senhor. Adorarei, Senhor, com meu louvor. Adorarei, Senhor, com meu louvor. Te adorarei, Senhor, com meu louvor. Adorarei, Senhor, com meu louvor. Hallelujah. Do you receive that? Você recebe? Hallelujah. Aleluia! Tonight, Esta noite, God's given you your breakthrough. Deus está te dando sua romper. You've got your tools. Você tem as suas ferramentas. Open your Bible. A sua Bíblia. Read it. Leia. When a thought comes, Quando o pensamento vir, resist the devil. resista ao diabo. Don't allow him to get to your emotions. Não permita que ele chegue até as suas emoções. Live a life. Viva uma vida. You read the Bible. Leia a Bíblia. You pray Você ora and you e praise. você adora. Be a praiser. Seja uma adoradora. Now I'm going to warn you. Agora eu vou te avisar. You might go home tonight Você pode ir embora essa noite and the enemy might try to raise his ugly head. e o inimigo pode tentar levantar a sua cabeça horrorosa. Remember what you learned tonight. Lembra o que você aprendeu hoje à Even if noite. you have to go in the bathroom, Mesmo que você tenha que ir ao banheiro, close the door. fecha a porta. Even if you have to go in the closet, Mesmo que você tenha que ir pro seu guarda-roupa. Aqui, you ó. praise. Você aqui, ó. O marido não vai entender nada. Remember, this is about freedom. Lembre-se que isso é sobre livramento, You're redeemed. liberdade. The curse has been broken, A maldição foi quebrada, but you got to align with God. mas você tem que se alinhar ao You Senhor. got to align with His ways. Você tem que se alinhar. You got to align with the way He thinks. Tem que se alinhar com You got to align with what He speaks, Se alinhar com o que ele fala. and you will be E blessed. você será abençoada. Amen. Amém? You receive that Você tonight? recebe isso essa noite? Okay, Pastor Priscilla. Vamos ver quem aprendeu aí, vai! I work with you. Oh, my soul. Praise the Lord, oh, my soul. I won't be quiet. My God is alive. How There could you I go. keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I will praise the Lord, oh, my soul. Se tiver alguém parado, fala, irmã, você não entendeu. Essa noite o diabo está debaixo dos nossos pés. Chegou a hora de dançar. Chegou a hora de celebrar. Oh! Te adorarei, Senhor, com meu louvor. Eu não vou me calar. Meu Deus vive está. Não posso deixar de cantar. Não vou me calar. Meu Deus vive está. Não posso deixar de cantar. Te adorarei, Senhor, com meu louvor. Com meu louvor.
resistirmos ao diabo, seremos cheias de poder. Toda vez que resistirmos ao diabo, seremos cheias. Toda vez. Quem está resistindo aí, minha irmã? Que resistirmos ao diabo, nós seremos cheias de poder. Quem recebeu essa palavra, salta do chão, adore a Ele. Meu louvor, te adorarei, Senhor, com meu louvor, adorarei, Senhor, com meu louvor, te adorarei, Senhor, com meu louvor. Alguém quer ir embora? Pode acabar o dia de hoje. Amém, né, irmã? Amém? Amém? Quem vai chegar em casa assim, ó? E os problemas vão chegar, gente. Eu aprendi a estratégia dos céus. Eu vou resistir e Ele vai me encher de poder. Oh, eu estou sendo empoderada por Ele nessa noite. Ei, eu peguei essa chave. Eu saio daqui essa noite cheia do poder de Deus. Amém. Gente, tem que acabar. Tem que acabar. Amanhã temos que estar aqui 8 da manhã. Quem vai dormir na igreja? Ajuda a gente, Jesus. Vigília. Vamos lá, hein? Amanhã, check-in às 8 horas. Pastor, eu já fiz meu check-in. Chegue cedo, amada. Venha desfrutar desse ambiente. Conecte-se com alguém. Toma café da manhã. Mas vem de manhã dançando. Amanhã a recepção só vai entrar quem chegar adorando, quem chegar louvando, quem chegar dançando. Quem chegar assim, ó, é porque não veio hoje. Quem veio hoje entendeu, não entendeu? 9 horas, começamos de fato amanhã, o nosso segundo dia. Galera, cabe mais? E eu te convido, visite a nossa cafeteria. Quem viu a cafeteria da igreja? Tá bonita, né? Hoje temos pizza, hambúrguer pós-culto, tudo pra mulherada. Então olha pra sua irmã do lado e fala: partiu comer uma pizza? Vai também na nossa livraria. Nossa livraria está top. Temos a camisa da conferência e outras camisas lá também. E quem não conseguiu se inscrever para o workshop: pastora, não consegui garantir a minha vaga no workshop. Amanhã, no horário do workshop, vocês irão se dirigir ao templo. Quem garantiu a vaga vai saber pelo grupo qual a sala vai ficar. Porém, teremos um workshop no templo para todos que não conseguiram garantir a vaga em um workshop específico. Ok? Ok. Outro anúncio. Amanhã teremos almoço. Almoço top, hein, galera? Então, quem quiser, já pode comprar o seu almoço hoje, para amanhã evitarmos fila. Ok? E quem não pegou a programação, vai aparecer, já apareceu, um QR Code na tela. Então você pode escanear e vai saber toda a programação de amanhã. Observação: toda a programação que planejamos. Porém, existe um que tem liberdade neste lugar. Então venham com expectativa para o que ele vai fazer.
Se começamos assim, como é que a gente vai terminar o nosso sábado? Então, expectativa lá no alto. Declaro uma ida para a casa de vocês abençoada. Que possamos ser Deus adoradores por onde nós passarmos. E que ao chegarmos em nossas casas, possamos levar a presença de Deus. Que possamos estar cheias e mudar os ambientes por onde passarmos. Vá em paz. Amanhã às 8 horas eu espero por você. Vamos dançar.